Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de eletricidade. Desenvolvemos este laboratório eletrônico, no formato visual digital, com ensaios em eletricidade, para contribuir na sua prática no caminho da aprendizagem, enriquecendo seus conhecimentos, tornando-os mais esclarecedores. Para isso, o conteúdo digital é apresentado aqui de forma visual e bastante contextualizada, e demonstra a relação da eletricidade com o cotidiano comum. Esperamos que dessa forma, represente uma grande fonte de valor para a sua carreira profissional. O simulador, por ser uma animação da categoria Fique por Dentro, aborda o conteúdo no visual, envolve o funcionamento em movimento por gravuras e construído com o máximo de simplicidade. Pedimos a você aquele like e sua inscrição, para ajudar no crescimento deste canal. Vamos lá! Observe essa pergunta que é muito comum. E apesar do circuito elétrico ser extremamente simples, muitos erros são cometidos. Essa é uma dessas perguntas. Como eu faço para acender e apagar a lâmpada da minha casa, apenas mexendo no interruptor de forma correta e segura? Observe o circuito com tensão de 127 volts alternados, composto por cabo elétrico, um interruptor, uma lâmpada. Vamos interligar tudo isso. O fio neutro é ligado diretamente no suporte da lâmpada. O fio fase é ligado diretamente em um contato elétrico no interruptor. Um outro cabo elétrico, denominado de retorno, é ligado no outro contato elétrico do interruptor, seguindo diretamente para o suporte da lâmpada. Observe essa ligação no esquemático na figura. Quando o interruptor é ligado, a energia do cabo fase é transferida para o cabo de retorno. Logo, a lâmpada acenderá. Porque de um lado, encontramos o cabo fase com energia, e do outro o cabo de neutro, ou seja os 127 volts alternados aplicados à lâmpada. Observações importantes nesta instalação elétrica. Primeiro ponto, por segurança do ser humano e norma técnica NBR 5410 para baixa tensão, o interruptor deve obrigatoriamente interromper o cabo energizado, ou seja o cabo de fase. O cabo de fase não deve ser conectado diretamente ao bocal da lâmpada em instalações monofásicas. O cabeamento, equipamentos de proteção e cargas devem ser bem dimensionadas. Não faça a desconexão de partes em circuitos energizados. O trecho do interruptor ao suporte da lâmpada é chamado de retorno, e possui uma simbologia específica no diagrama elétrico. Veremos isso mais à frente. Observe que nesta instalação elétrica, o disjuntor principal está desligado. Logo, nenhuma das lâmpadas irão acender, independente se estão ligadas em série ou paralelo. Lembre-se que a interrupção é realizada pelo cabo energizado, ou seja o cabo fase. Agora, vamos ligar o disjuntor termomagnético. Preste bastante atenção. Depois que o disjuntor termomagnético for acionado, agora vamos aprender sobre circuitos elétricos em série e paralelo. Para isso, é importante o conceito que lâmpadas em série são percorridas pela mesma corrente elétrica. No caso do nosso simulador, estamos ligando o circuito pelo disjuntor e não pelo interruptor. Esse tipo de ligação de interrupção pelo disjuntor é comum em escolas, comércios, pequenas empresas e indústria. Em residência isso não é nada comum. Logo, assim que o disjuntor é acionado, a corrente percorre toda a fiação com as lâmpadas ligadas em série, fazendo elas acender no seu total de 4 lâmpadas. Vamos analisar este circuito em série. O que acontece neste circuito se a lâmpada de número 1 apresentar defeito? Ou seja, a lâmpada queimou. Para quem não conhece o princípio de circuitos em série, onde a mesma corrente percorre o mesmo circuito, poderia cometer o erro de imaginar que somente a lâmpada 1 ficaria apagada, enquanto as demais iriam acender. No entanto, se qualquer uma das lâmpadas em série apresentar defeito, todas ficaram sem funcionar. Uma vez todo o sistema apagado, é complicado saber facilmente qual lâmpada apresenta defeito. Tente imaginar isso, no período da noite.
O que acontece neste circuito se a lâmpada de número 4 apresentar defeito? Ou seja, a lâmpada queimou. Lembre-se. Se qualquer uma das lâmpadas em série apresentar defeito, todo o circuito elétrico de lâmpadas não irá acender. Esse princípio é utilizado nos pisca-pisca para a árvore de Natal. Vamos continuar com nosso estudo de circuitos elétricos em série. Lembram do quadro de distribuição com 127 volts, do módulo anterior? Pois bem, ele foi adicionado na nossa aula novamente. Com o disjuntor principal, o DPS e o dispositivo contra fuga de corrente. O disjuntor do circuito 3 energiza o cabeamento para as lâmpadas. Somente para estudo de entendimento em circuitos em série, colocamos 2 interruptores e 2 lâmpadas em série conforme esquemático. Ligamos o interruptor do circuito de lâmpadas. Observe que mesmo com o interruptor ligado, a lâmpada 1 não acende. Observe agora, que somente com os 2 interruptores ligados, as 2 lâmpadas acendem. O que fortalece o seu aprendizado em circuitos em série. No circuito em série, a corrente elétrica possui um único caminho para percorrer. Interrompendo este caminho, não há condução de corrente elétrica no circuito. Agora não perca a próxima aula, com o tema Circuitos em Paralelo. Pedimos a você aquele like e sua inscrição, para ajudar no crescimento deste canal.